Que chuva boa, bem na hora da mensagem, né? Nós vamos precisar de mais volume por causa da chuva, por favor. O texto que eu escolhi para o nosso encontro hoje está em Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Eu vou ler todo o capítulo e peço que você acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, mais ou menos 1 quilômetro. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim também serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo de suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã.
E as que desciam do mar ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Até aqui, que Deus nos abençoe. Apesar do barulho da chuva, hoje nós estamos no último domingo de 2024. Próxima terça, teremos a passagem do ano de 2024, depois de Cristo, ou AD, Anno Domini, Ano do Senhor, para 2025. No próximo domingo, se Deus quiser, aqui estaremos, e será o primeiro domingo de um novo ano. É bom nessa época a gente olhar um pouco para trás e ver o que Deus fez por nós. Ver a caminhada nossa durante todo esse ano, como Deus nos guiou, como Deus nos abençoou, relembrarmos essas bênçãos e agradecermos a Deus. Chegamos até aqui pela bênção de Deus, pela graça de Deus. Mas também é bom olharmos para frente. O que será o próximo ano? É um tempo desconhecido. A gente não sabe o que vai acontecer. Nós somos chamados a fazer planos. Planos, por exemplo, que resolvam as nossas necessidades. Planos que sejam possíveis. Devemos colocar esses planos diante de Deus. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Assim como nós enfrentamos alguns desafios no ano que está terminando, certamente alguns desafios nós vamos enfrentar no próximo ano. Há desafios simples, comuns, que não são tão difíceis da gente enfrentar. Mas há desafios pesados, difíceis, quase impossíveis para nós. E se eles acontecerem, como é que a gente vai reagir? Querem ver um exemplo de um desafio difícil? Alguém descobrir um câncer no seu corpo. Quando a gente tem uma notícia dessa, a gente já pensa automaticamente, eu vou morrer em breve. E é fácil a gente desanimar, é fácil a gente se deprimir, é fácil a gente deixar de lutar. Mas a Bíblia nos convida a enfrentar os nossos desafios, ainda que eles sejam impossíveis para nós. Porque nós temos a presença de Deus conosco. Nós devemos enfrentar, fazer a nossa parte, para superar os desafios que aparentemente nos são impossíveis. Um outro exemplo, quando falece alguém muito próximo de nós, a gente entra num luto que parece que não vai sair mais. A gente fica tão triste que parece que a gente morre junto com a pessoa. Então, para nós é um desafio aparentemente impossível continuar a vida sem a presença daquela pessoa tão querida. Mas isso que parece impossível para nós, para Deus é plenamente possível. E Ele está presente e vai nos ajudar a vencer esse desafio aparentemente impossível. E assim muitos outros exemplos a gente poderia citar de desafios que a gente já enfrentou e também pode enfrentar nesse novo ano. Por que é que eu trouxe esse texto? Porque aqui, Josué e o povo de Israel
estão diante de um desafio aparentemente impossível. Atravessar um rio caudaloso chamado Jordão, que separava a parte oriental do Oriente Médio à parte de Canaã, que é a parte ocidental. Para chegar em Canaã, eles precisavam atravessar esse rio Jordão, que pelo texto aqui estava numa época de cheia. Como atravessar um rio grande, caudaloso, um povo muito grande, sem ter pontes, sem ter barcos? Como atravessar? E foi um desafio colocado para Josué, que estava substituindo Moisés, bem no início da sua caminhada de liderança. E assim como aconteceu com Moisés, o desafio de atravessar o Mar Vermelho, agora acontece com Josué o desafio de atravessar o Rio Jordão. Como Josué reagiu? Como o povo reagiu diante desse desafio aparentemente impossível? Eu queria pensar com vocês sobre alguns desafios dessa travessia do Jordão, para procurar trazer para nós como a gente deve reagir diante dos desafios que se nos apresentarem durante o próximo ano. Primeiro desafio, a liderança de Josué. Eu acho que alguns do povo devem ter pensado assim: e agora, Josué? Você vai dar conta? O que é que você vai fazer? Como é que nós vamos resolver esse problema? O que um líder deve fazer diante de um desafio aparentemente impossível? Vamos lá para o versículo 1. Vou ler de novo o verso número 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Só esse verso 1. O que nós temos aqui? Nós temos um líder que se levanta de madrugada antes de todo mundo, depois prepara todo mundo e vai com o povo até a borda do Jordão e para ali. A liderança de Josué se caracteriza por alguém que toma a iniciativa, que faz antes do povo, que demonstra como se deve fazer, e o povo vai confiando cada vez mais nesse tipo de liderança. A gente tem, às vezes, pessoas que lideram, mas que mandam os outros fazer e não faz. Ou então que espera que os outros façam sem mandar e depois reclama que o povo não está fazendo. O verdadeiro líder, como Josué, ele toma a iniciativa, ele vai na frente, ele mostra como se faz e ele garante credibilidade diante das pessoas. Então, esse desafio da liderança de Josué, Josué está vencendo. Josué está mostrando que ele quer superar esse desafio. Cada um de nós exerce uma certa liderança, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja. E esse exemplo de Josué a gente deve tomar para nós. O bom líder é aquele que mostra como se faz, é aquele que faz antes, é aquele que vai junto do povo, é aquele que é exemplo bom para as pessoas. Assim é o bom líder. E Jesus era um excelente líder. Jesus fazia exatamente assim. Eu me lembrei de um episódio lá em João, capítulo 13, onde Jesus reúne os seus 12 apóstolos
pega uma bacia, uma toalha e vai lavar os pés dos 12 apóstolos. E alguns até estranham, rejeitam, mas Jesus fala, não, eu quero fazer isso. Aí depois de Jesus lavar os pés dos 12 discípulos, ele diz assim, porque eu vos dei o exemplo, façais vós também. O que isso mostra? Que maior é o que serve. Que o bom líder é aquele que serve, aquele que trabalha, aquele que demonstra, aquele que ensina, aquele que mostra como deve ser. Então esse primeiro desafio de Josué está sendo resolvido porque ele toma essa iniciativa. Vamos para o segundo desafio? A presença de Deus. O povo deve ter pensado assim, e Deus vai estar conosco nesta travessia? Deus vai nos dar vitória nessa travessia? Nós vamos vencer esse desafio aparentemente impossível? Vamos ver isso no versículo 3. E ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. A arca da aliança do Senhor era um símbolo para o povo de Deus no Antigo Testamento, que representava a presença de Deus entre eles. Era um caixote de madeira de mais ou menos 1 metro de comprimento, por meio de largura, por meio de altura, coberto de ouro bem bonito, e que tinha dentro os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei. Aquele material representava a presença de Deus com o povo. E Josué então manda que o povo pudesse prestar atenção naquela arca, porque quando os sacerdotes levassem aquela arca e entrassem pelo Jordão, eles deveriam seguir aquela arca e atravessar o Jordão. Então esse segundo desafio também está sendo vencido, porque Josué está mostrando que Deus está ali presente, que Deus vai antes do povo, vai abrir o Rio Jordão, vai permitir que eles atravessem a seco, e o desafio vai ser vencido. Trazendo isso para nós, meus irmãos, hoje a gente não precisa de um caixote com a Bíblia dentro. Hoje, quem segue a Jesus tem o Espírito Santo vivendo no seu coração, que é a presença de Deus dentro de si. Tem a palavra de Deus na mão, em casa, em qualquer lugar. Então nós temos garantida a presença de Deus conosco para vencer qualquer desafio, até os aparentemente impossíveis. É questão de confiar nessa presença de Deus e ir à luta. É questão da gente saber que Deus nos fortalece, nos capacita, nos consola, nos ensina para a gente enfrentar os nossos desafios. Então esse segundo desafio da presença de Deus também foi vencido, porque a presença de Deus estava ali com eles. Vamos para o terceiro desafio? A santificação do povo. O que é que o povo precisava fazer para vencer esse desafio? O povo precisava fazer alguma coisa? Ou não? Tem gente que acha que o povo faz tudo. E tem gente que acha que o povo não deve fazer nada. A Bíblia fica no meio. Fica no centro. E dá uma orientação. Aqui no versículo 5, que eu vou ler de novo, diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.
Esse versículo de vez em quando é citado, né? Para estimular a nossa santificação. E é um versículo muito bonito mesmo. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós amanhã. Um desafio para ser vencido não é uma coisa comum. Um desafio aparentemente impossível precisa ser vencido de maneira forte, poderosa. E a parte que cabe ao ser humano é uma parte importante. O ser humano precisa se preparar para essa luta e para essa vitória. Para eles, a santificação significava tomar um banho, arrumar a bagagem, conversar com Deus, se consagrar a Deus e preparar-se para o milagre que iria acontecer. Era um preparo. Eles não estavam dispersos, eles não estavam desacreditando, eles estavam se preparando para algo que ia acontecer. Por isso, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Trazendo para nós, há um texto lá em Hebreus que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso mostra para mim o seguinte, que a gente ter uma comunhão maior com Deus e vitórias na nossa vida com Deus, depende também do nosso preparo, da nossa vida de paz com as pessoas, da nossa vida de pureza diante de Deus, da nossa vida de consagração a Deus, da nossa vida de entrega a Deus. Tem gente hoje que acha que não precisa da igreja para servir a Deus. Eu acho que a igreja é indispensável no serviço a Deus, porque nos conduz a essa consagração, a essa santificação. O que estamos fazendo aqui hoje, de nos reunirmos diante de Deus, de adorarmos a Deus, de orarmos a Deus, de ouvirmos a sua palavra, não tem nenhum outro lugar, nenhum outro grupo que faça a mesma coisa. Só a igreja faz. Então, se a gente quer maior comunhão com Deus, maior sabedoria para vencer os nossos desafios, a gente precisa da paz com todos e da santificação, no dizer de Hebreus. Uma vida ok com Deus e uma vida de paz com as pessoas, para a gente estar em maior comunhão com Deus e vencer os nossos desafios. Também, então, essa parte, creio que o povo fez, e esse desafio da parte do povo foi vencido. Final da história. A travessia do Jordão, o próximo capítulo vai falar da travessia propriamente dita. A travessia do Jordão serviu para confirmar a liderança de Josué, porque ele venceu esse desafio. Serviu para demonstrar a presença poderosa de Deus no meio deles. Deus estava lá e efetuou o milagre. E serviu também para preparar o povo para experimentar e vencer aquele desafio. Agora a gente tem que trazer para nós, e quais serão os desafios que a gente vai enfrentar no próximo ano? Eu não sei. A gente só vai descobrindo isso no dia a dia, na semana a semana. Mas a maneira de reagir, nós temos aqui uma instrução. A maneira de reagir é a gente exercer uma liderança, como a de Josué, é confiar na presença de Deus que está conosco e é fazer a nossa parte naquilo que for necessário. Aí vamos vencer os desafios que a vida nos apresentar no próximo ano. E eu quero terminar essa mensagem dizendo assim, que Jesus, o grande sacerdote, é como o grande líder Josué, que venceu a morte em nosso lugar, que abriu o caminho para Canaã
e que nos convida a segui-lo de forma santificada para entrar lá na Canaã celestial. Essa é a boa notícia do Evangelho. Se a gente quer ir para o céu depois que a gente partir dessa terra, se a gente quer ter plena comunhão com Deus depois da nossa história aqui nessa terra, nós precisamos seguir a Jesus, o líder maior que vai nos levar até lá. Que Deus nos abençoe e nos ajude a seguir a Jesus. Nesse próximo ano, como temos feito durante esse ano. Que Deus nos dê vitória diante dos desafios que a vida nos apresentar. Amém.